Bom, então tá. Então a gente já começa a falar do grupo fosforil ou fosfato e a estrutura dele que envolve na catálise. Ok. Então, nós temos dois tipos. Nós temos as cinases, ou proteínas cinases, que nessas reações a gente tem o gama fosfato, ou gama fosforil, ou fosfato inorgânico, provindo de um nucleotídeo trifosfato, geralmente é o ATP, mas em algumas reações dentro de ciclos como o ciclo da ureia, também tem o GTP, que é a guanosina. E a gente tem a transferência desse grupo fosforil para um determinado resíduo de aminoácido. Ou serina, nunca lembro essa aqui, ou a tirosina. Histidina também. E, gente, não se preocupem em decorar. CR é serina, TYR é tirosina. Isso aqui deve ser triptofano. Não se preocupem em decorar isso. Tenham isso uma tabelinha. Faça uma tabelinha para vocês terem em mente isso daí. Isso aí tem na página de peptídeos, proteínas e aminoácidos. Ok? Ok. Mas primeiro, a gente tem que entender como é que é esse ATP. Então, a gente vem aqui e vos apresento o tio ATP. O ATP, ou trifosfato de adenosina, ou em inglês adenosine triphosphate, ele é basicamente o quê? 3 grupos fosfato, aqui ligado por uma ligação éster-fosfato, ou fosfodiéster, e aqui por condensação. Ok? Então, o que que acontece? Aqui a gente tem 3 fosfatos. A gente tem o fosfato alfa, aqui a gente tem o fosfato beta, e aqui a gente tem o fosfato gama. E geralmente a gente não tem esses hidrogênios. Isso aqui é como se fosse um mundo ideal aparece com hidrogênios. No mundo correto, a gente tem isso aqui. Cargas negativas nesse fosfato. Por quê? Porque o pKa desse fosfato é muito abaixo de 7. Se ele tem um pKa abaixo de 7, o que que vai acontecer com os hidrogênios aqui? Eles são totalmente desprotonados. Ok? Como é que age qualquer enzima do tipo quinase ou sinase? Age através de um átomo, ou um íon de magnésio 2+. Esse magnésio 2+, ele tem uma função muito importante. Ele é bem parecido com o cálcio 2+, que vocês estudaram naquele artigo. O que que ele faz? Ele complexa esses 2 oxigênios, impedindo que eles possam reagir com qualquer coisa. Quando ele impede que esses 2 reajam, quem sobra? Sobra somente
esse grupo que eles chamam de grupo fosforil ou gama-fosforil. Ficou alguma dúvida até então em relação a isso? Vocês entenderam a função do magnésio aqui? Só relembrando, como é que funciona ali no interior da enzima? A gente tem um sítio ativo, e dentro desse sítio ativo, a gente tem ou cofatores que são íons inorgânicos, cálcio, magnésio, potássio, entre outros, que a gente viu nas há duas aulas atrás. Deixa eu até lembrar aqui. Que a gente tem esses cofatores. Cobre 2+, ferro 2+, ferro 3+, potássio, magnésio 2+, manganês 2+, molibdênio, níquel 2+, zinco 2+. Cada um tem a sua função. O que a gente está observando agora é o magnésio 2+, que ele está presente na hexocinase. Aqui é só alguns exemplos, porque tem outras quinases que também utilizam magnésio. A glicose 6-fosfatase, que retira o fosfato da glicose, e a piruvato cinase. Aqui são alguns exemplos. Agora a gente volta lá. Aqui. Voltamos aonde estávamos. E daí a gente vai ter os grupos fosforil que acabam trabalhando dentro de determinadas enzimas. Como a gente viu, a gente vai ter a retirada desse grupo gama-fosforil do ATP, que o adenosine trifosfato é o ATP, através de um cátion metálico bivalente. No caso humano, geralmente é o magnésio 2+. Em plantas, o cálcio 2+, também age dessa forma, em reações que envolvam formação ou hidrólise de ATP. E basicamente isso. Onde é que fica esse magnésio? Ele fica dentro do sítio ativo. Para quê? Para impossibilitar que o fosfato alfa e beta participem da reação. Ok? Só explicando de novo, vai que ninguém entendeu, né? Ficou alguma dúvida? Ficou algo que vocês não entenderam disso? Bom, como não houve manifestação, creio que não houveram dúvidas.
Bom, então como a gente viu, sinases trabalham com ATP. Então o que eles falam aqui também? Que o átomo de oxigênio do grupo fosforil forma ligações de hidrogênio com mais grupos de uma proteína. Normalmente grupos amida do esqueleto peptídico no começo das hélices alfa. Aquela formação de proteína que a gente viu anteriormente, que a gente viu lá na semana retrasada, ou na semana passada, não lembro agora. Agora, quando a gente tem a remoção dos grupos fosforil, dessas proteínas, a gente tem a proteína fosfatase, ou açúcar fosfatase, depende do que estiver sendo retirado o fosfato. Entretanto, existem casos de fosfatases que adicionam fosfato numa determinada molécula, mas levam esse nome por quê? Porque não tem ATP envolvido. O nome quinase ou sinase só vai acontecer se eu tiver ATP envolvido. Ok? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o ATP virando ADP. Que tipo de enzima eu tenho aqui? Qual é o tipo de enzima que vai originar essa reação? Perguntinha para vocês. Que tipo de enzima vai favorecer essa reação? Uma sinase ou uma fosforilase? Façam suas apostas. Gente, só uma coisa, se fosse para eu só falar para vocês não participarem, eu simplesmente gravava o vídeo e botava no Moodle para vocês assistirem. Então, bora participar. Que tipo de enzima eu tenho envolvido aqui? Tem ATP, acho que é sinase. Ache não, tenha certeza. É uma sinase. Obrigado, Evanir. Salvou minha noite. Ah, cadê aqui? Ó. A adenina se conectou. É, aqui não tem uma fosfatase. Ó, por exemplo, vamos ver essa equação aqui, que eu vou marcar de azul. Essa reação aqui envolve uma sinase ou uma fosfatase. Ah, as fosfatases também são chamadas de fosforilase, tá? Só para... Sim, é uma fosfatase. Por que, Cristiano?
As fosfatases também são chamadas de fosforilase. Porque sobrou fosfato como produto? Não tem fosfato como produto aqui. O que eu tenho como produto? Eu tenho glicose 1-fosfato. O que eu disse anteriormente? Se envolver ATP, sinase. Agora, se não envolver ATP, fosfatase. Então, aqui envolve ATP? Não, não envolve ATP, nem ADP. Não tem nem a destruição do ATP e nem a formação do ATP. Se não tem nenhuma dessas duas, logo eu tenho uma fosfatase. Ok? Ah. Observe, né, fosforilase, embora adicione um fosfato a um substrato, não utiliza ATP ou qualquer outro nucleotídeo trifosfato como doador de fosfato. Que bonitinho, né? Então, basicamente, se eu tiver ATP, eu tenho sinase. Se eu não tiver ATP, fosfatase. Ponto. Fosforilase é uma reação envolvendo fosfato. Ok? Mas o que vocês observam aqui também? Eu tenho glicogênio. O que aconteceu nessa reação? O que aconteceu nessa reação foi, eu tenho aqui um fosfato, esse fosfato presente no fígado, ele vai retirar um dos monômeros do glicogênio, que nem a gente viu lá anteriormente, dos polímeros de carboidratos, que no caso um deles era o glicogênio, que era a reserva energética animal. Então, o fosfato do fígado vai retirar uma das unidades monoméricas e vai formar, na verdade, 1 mol, né? E vai formar 1 mol de glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato é o que a gente utiliza para gerar energia. Até então, tranquilo? Eu já estou dando umas pinceladinhas da Bioquímica 2 para vocês, tá? Então. Professor, fiquei com uma dúvida. E essa Fala. glicose não é um componente do ATP, não envolve ATP nela? Como assim glicose? Glicose é um carboidrato, Evanir. Sim, mas a glicose é um carboidrato. E o ATP? O ATP, ele é um nucleotídeo. Certo, tá Ele é um ok. nucleotídeo, ó. Ele tem um carboidrato aqui? Tem, ele tem um carboidrato aqui, mas não é a glicose. O que geralmente ocorre quando a gente consome o alimento é que o ATP, na fase de preparação, ele cede o grupo gama-fosforil para a glicose, formando a glicose 1-fosfato, para começar todo o processo. Isso ocorre na glicólise. Só que ali a gente está observando a retirada da glicose do glicogênio, que é a nossa reserva. Ok. Esse processo não tem envolvimento de ATP, mesmo gerando essa glicose 1-fosfato. Certo? Mas isso aqui é um caso específico. É no caso assim, ó, tipo, eu tô com fome, eu preciso de energia para chegar até a geladeira. Então, da onde o meu corpo vai tirar essa energia? Da reserva que eu tenho. E onde é que está essa reserva? Está sob forma de glicogênio dentro do fígado. Ok. Ok? E daí tu tem uma enzima, que essa enzima recebeu esse ATP e ficou com o fosfato. E quando ela pegou esse fosfato aqui,
estava presente na enzima. Então, ela pegou essa enzima e anexou a uma unidade monomérica do glicogênio. Foi só isso que aconteceu. Mas aqui não tem envolvimento de ATP. E eu falo, necessariamente, glicose não depende de ATP. É quase sempre assim? É quase sempre. Mas o quase indica que não é sempre. Ficou esclarecido agora? Espero que tenha ficado, porque se não ficou, eu explico de novo. Ah, então tá bom. Fosforilações múltiplas possibilitam controle da regulação. Então, o que se fala aqui, basicamente? Se fala que nós temos vários processos consecutivos de fosforilação, ou seja, colocar fosfato dentro de enzimas. Para quê? Para que esse fosfato venha reagir com outras substâncias presentes no nosso corpo, porque a gente depende de fosfato para tudo. Então, por exemplo, aqui a gente tem várias proteínas, sinase, que tem a adição de grupos fosfato, ou sequências de consenso e resíduos fosforilados. E aqui eles mostram todos os resíduos fosforilados presentes nessas estruturas. Ah, preciso decorar esses resíduos? Não, não precisa decorar. Isso aqui já tem tabelas que dizem. Então, por favor, vamos manter a calma. Por exemplo, aqui eles te dizem sítios de fosforilação, grau de inativação da síntese. Daí coloca. Então, gente, essa parte eu recomendo que vocês deem uma leitura. Por quê? Porque vocês vão usar isso em biologia molecular à torto e direito. Certo? Aqui eles mostram alguns mecanismos. Por exemplo, lesão vascular, como age a trombina. E assim sucessivamente. É que eu não vou mostrar mais, que senão eu começo a mostrar a aula que vem, que eu começo a falar das vitaminas. Algumas enzimas utilizam mecanismos regulatórios e terminamos a parte das enzimas.